Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 60. Bons estudos! O que você pensa? No momento, nada. Será mesmo que ele não faz? Depende. O que eu penso? Em dinheiro. Será mesmo que ele não faz? Quem não faz? O que eu tô pensando? É que eu tô indo no cabeleireiro. Será mesmo que ele não faz? Mas... Não é à toa que as pessoas reagiram desse jeito. Tá faltando alguma coisa nessas frases. Tá faltando o complemento verbal. Sem ele, muitos verbos ficam sem sentido. Se você ficou curioso em saber o que eu estava perguntando, fique ligado, hein? Porque o complemento verbal é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. E você vai ver ainda o significado de novas palavras. E a segunda parte da história da Dona Araci e do Luiz, cheia de fatos e opiniões sobre o rádio. E ainda vai conhecer a história de Fernando Sabino, um dos melhores cronistas do Brasil. Eu e o Alencar estamos pensando na continuação da história que a gente começou a escrever na primeira teleaula deste módulo, sobre a Dona Araci e o Luiz. Nós estamos pensando em mais fatos e opiniões para esquentar a nossa discussão sobre o rádio. Oi! Oi. Eu tô atrapalhando? Oi. Tudo bom, Alencar? Tô Tudo bem? atrapalhando? Vocês estão com cara, estão concentrados em alguma coisa. Não, você nunca atrapalha. Não. Nós estamos pensando em continuar a nossa história sobre o rádio. Ah, pois eu tenho uma sugestão. Olha aqui que eu trouxe pra vocês. Um livro de crônicas do Fernando Sabino, legal. E tem uma crônica que fala justamente sobre o rádio. E eu li ontem, ó. Tá aqui. Como na conversa da Dona Araci com o Luiz, essa crônica também tem várias polêmicas, com fatos e opiniões. Olha, e se a gente colocasse a crônica do Fernando Sabino no meio da nossa história? Boa ideia. Você ajuda a gente? Claro. No dia seguinte, quando o Luiz chega à cantina, Dona Araci estava totalmente absorta em louças e notícias. Bom dia, Dona Araci. Oi, Dona Araci. Oi, Luiz. Eu tava aqui tão distraída pensando na vida. Uma média com pão de queijo? Não, eu tô um pouco apressado hoje. Tá só de passagem? Eu só vim entregar esse livro pra senhora. O livro de Fernando Sabino? É que ontem, conversando com a minha irmã sobre o assunto nosso de ontem, sobre o rádio, e ela, que vive de livro na mão, leu pra mim uma crônica. Bonita frase, Luiz. E ela, que vive de livro na mão, leu uma crônica pra mim. Gostei. Obrigado, Dona Araci. A frase ficou bonita mesmo, né? O que eu fiz foi colocar entre vírgulas a característica da minha irmã que explica por que ela leu a crônica pra mim. Eu disse de uma maneira, mas poderia ter dito de outra. Ela vive com um livro na mão. Ela leu uma crônica pra mim. Mas não ficaria tão expressiva. Mas como eu tava falando, Dona Araci, é uma crônica de um conterrâneo nosso, o Fernando Sabino. Tá marcado aí. Agora deixa eu ir antes que me peguem aqui. Tchau. Obrigada, rapaz. Apareça pros comentários. Bom, agora é comigo. Bom, tá bem. Então você conta a história pra gente agora. Modéstia à parte, também... Peraí. Modéstia à parte? O que será que o autor quis dizer com isso? Que tal a gente procurar no dicionário? Vamos procurar a palavra modéstia, porque a parte a gente já sabe o que é. Fora, isolado. Modéstia, tá aqui. Modéstia, substantivo feminino. 1. Ausência de vaidade, despretensão, desambição, simplicidade. 2. Reserva, pudor, decência, gravidade, compostura. 3. Moderação, sobriedade. Já que a parte é fora e isolado, a gente pode concluir que ele estava querendo dizer que, deixando de fora sua simplicidade, ele ia contar uma experiência que teve. Mas, na verdade, quando a gente usa a expressão modéstia à parte, a gente está dizendo que a gente é vaidoso mesmo. Aí perdoamos e achamos normal.
Interessante. Modéstia à parte, entendi bem. Desse jeito, com tantas interrupções, eu não vou conseguir ler história alguma, né? Modéstia à parte, também tenho lá a minha experiência de rádio. Quando era menino, em Belo Horizonte, fui locutor do programa Gurilândia da Rádio Guarani. Alô, ouvintes da Rádio Guarani. Estamos começando mais uma transmissão do programa Gurilândia. Não me pagavam nada. A Rádio Guarani não passando de pretexto para namorar uma menina que morava nas imediações. Não passando de pretexto para namorar uma menina que morava nas imediações. Cadê a polêmica? Você falou que era uma história cheia de opiniões e fatos. Por enquanto só vi uma história de um garoto que era locutor para poder namorar. Rádio é mesmo uma coisa misteriosa. Começou fazendo sucesso na sala de visitas, acabou na cozinha. Cedeu lugar à televisão, que já vai pelo mesmo caminho. Ninguém que se preze, além das cozinheiras e dos motoristas de caminhão, tem coragem de se dizer ouvinte de rádio, a não ser de pilha, colado ao ouvido, quando apanhado na rua em dia de futebol. Quando apanhado na rua em dia de futebol. Bonita frase, mas será que as pessoas têm mesmo vergonha de dizer que ouvem rádio? Vamos ver. Oi, por favor. O senhor acha que hoje em dia se ouve menos rádio do que antigamente? Eu acho que não, viu? Porque eu tenho uma esposa que é muito preferida pelo rádio. Eu acho que elas ouvem o mesmo tanto. Você acha que as pessoas têm vergonha de dizer que ouvem rádio? Preferem dizer que vem televisão, outras coisas? Não, eu escuto mais rádio do que televisão. Eu acho que não. Esse assunto é polêmico mesmo. Talvez a gente precise de mais fatos sobre ele. Por enquanto, a gente só ouviu opiniões. Eu quero fatos. Calma, Alencar. Primeiro o Fernando Sabino deu a opinião dele. Agora ele vai começar a contar os fatos. Mas a verdade é que tem quem ouça. Ainda me lembro que Francisco Alves morreu num fim de semana sem que a notícia de sua morte apanhasse nenhum jornal antes do enterro. Bastou ser divulgada pelo rádio e foi aquela apoteose que se viu. Curioso mesmo. Se ninguém ouve rádio, como é que tanta gente ficou sabendo que ele tinha morrido? E o mistério nem começou. Agora o Fernando Sabino vai contar uma história que contradiz toda essa popularidade do rádio. Quando ele morava em Londres, na Inglaterra, foi convidado para trabalhar na BBC, uma das maiores e mais organizadas estações de rádio do mundo. E que transmite programas para quase todos os países do mundo. As crônicas que eu lia no meu programa em português eram transmitidas toda terça-feira, às 8h15 da noite, para todo o Brasil. E eu, lá em Londres, ficava imaginando a minha voz em todos os cantos do Brasil. Em cada cidade, em cada fazenda, em cada lugarejo perdido na vastidão da pátria amada. Afinal, essa estação radiofônica é muito ouvida, tem uma grande audiência. Porém, qual não foi a minha surpresa quando eu volto para o Brasil? Eu acreditando. Calma, peraí. O que foi agora? Você não viu que ele estava no meio de uma frase? Por isso mesmo eu interrompi. Vocês repararam que certos verbos, como esse que o Sabino estava falando, eu acreditando, necessitam uma palavra ou expressão para ficarem completos. Sem esse complemento verbal, que é como a gente chama essa palavra ou expressão que vem depois desses verbos, ficam sem sentido, fica faltando alguma coisa. É mesmo. Só falando, eu acreditando, como ele falou, a gente pensa, acreditando em quê? É verdade. Se eu disser, eu emprestei, vocês não vão entender nada. É isso aí. Alguns verbos necessitam de um complemento verbal para que a gente entenda o sentido deles. Mas afinal, no que o Fernando Sabino estava acreditando? Porém, qual não foi a minha surpresa quando eu volto para o Brasil? Eu acreditando que tinha tido milhares de ouvintes, não encontrei nenhuma pessoa que tivesse me escutado. Nem um comentário, nem uma palavra, nem uma carta, ainda que desfavorável. Situação estranha essa, né? Quando Francisco Alves morreu, todo mundo ouviu a notícia pelo rádio. Agora, quando Fernando Sabino apresentava suas crônicas toda semana, ninguém ouviu. Por que será? Vamos ver. Oi, por favor. Você acha que o rádio é um meio de comunicação popular? Eu acho que é. O que é mais popular no Brasil? Rádio, a televisão ou o jornal? É, lógico que é a televisão. Rádio, que tem muitos locais que a televisão ela não alcança. Televisão. O assunto é polêmico mesmo. E você, o que você acha?
Qual é o meio de comunicação mais popular no Brasil? O rádio, o jornal ou a televisão? Pois eu acho que a televisão, hoje em dia, é muito mais popular. Se as crônicas do Fernando Sabino tivessem sido apresentadas na televisão, todo mundo teria visto. Não sei não, viu? Acho que essa história é um mistério mesmo. Afinal, a rádio que ele trabalhava em Londres tem milhares de ouvintes no Brasil. Isso é um fato, não é uma opinião. E vocês não ficam curiosos em saber o que o Fernando Sabino achou disso? Claro, eu tô curioso, eu tô. Então vamos. Não cheguei a acreditar que os ouvintes, caso eu morresse, acorreriam de todos os lados como para o enterro de Francisco Alves. Mas contava ao menos com aquele ouvinte ou aquela, para quem uma palavra basta. E nada. Aí reside o mistério do rádio. Sem explicação, dei por encerrada a minha carreira radiofônica. Pois saiba, seu Sabino, que eu ouvi os seus casos pelo rádio. E minha mãe também. Ela vivia contando pra gente umas crônicas que ela ouvia no rádio de um tal de Fernando Sabino, como ela dizia. Gostei desse final, Machado. Mas a história ainda não acabou. Aguardem que tem mais na próxima teleaula, a última deste módulo. É isso aí. Na próxima teleaula, você vai ficar sabendo mais fatos e opiniões que vão esquentar mais ainda a nossa polêmica sobre o rádio. Enquanto isso, que tal a gente revisar o que a gente viu na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que alguns verbos exigem um complemento, uma palavra ou uma expressão para que a gente entenda o sentido deles. Viu também mais fatos e opiniões sobre o rádio. E ainda você conheceu uma crônica de um dos maiores cronistas brasileiros. Agora que você já sabe o que é um complemento verbal, eu vou te contar o que eu ia perguntar para os meus entrevistados no começo da teleaula. Eu queria saber o que eles pensavam sobre o rádio e se eles achavam que o rádio não faz mais sucesso. O que você acha disso? Converse com seus colegas e aproveite para caprichar nos fatos e nas opiniões. E até a próxima teleaula.